Deus. Enquanto a Elô orava, ela falou a respeito de direção. O salmista Davi declarou, os irmãos podem se assentar por um momento. O salmista Davi declarou que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O salmista Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E é o mesmo que declarou: a tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti, Senhor. Então realmente, meu querido, você pode ter certeza, se você folhear a Bíblia de capa a capa, e se você estudar a história do cristianismo e ver grandes homens e mulheres que foram marcos na nossa era, todos foram muito bem sucedidos, apesar de toda perseguição. E quando digo bem sucedido, não quer dizer que eles tiveram uma carreira brilhante aos olhos dos homens, mas tiveram uma vida voltada para o Evangelho e marcaram a sua geração. Mas você pode ter certeza e convicção no seu coração, todos esses homens e mulheres também guardavam com muito zelo a palavra do Senhor, porque eles sabiam que a palavra de Deus é que os orientariam a desfrutar uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. E é necessário que isso esteja no seu coração, no meu coração, o desejo de que a palavra de Deus esteja aqui, inserida, e com todo temor andarmos segundo a vontade de Deus. Eu quero te dizer, meu querido, que é muito bom poder fazer parte da igreja, é muito bom participar do culto, é muito bom frequentar uma célula, é muito bom participar de alguma outra programação da igreja. Mas entenda, a palavra de Deus é clara. O próprio Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é necessário que o conhecimento da verdade, esse ímpeto na busca do conhecimento pela verdade, esteja de uma forma muito latente dentro do meu e do seu coração. Senão, nós cairemos numa grande armadilha chamada religiosidade, e viveremos uma religiosidade achando que estaremos cheios de vida, e não estaremos. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você possa lutar, que eu possa lutar contra tudo aquilo que me queira deixar preguiçoso com relação ao zelo do conhecimento pela palavra de Deus. Amém, meus queridos? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos começar no versículo 25. Essa é a história de uma mulher enferma, da mulher com fluxo de sangue. É uma história muito conhecida. Você com certeza já ouviu falar dela, com certeza você já leu, com certeza você já ouviu pregações a respeito dela. E essa história ela é tão famosa que dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, essa história está inserida em 3 dos 4 evangelhos. Você vai encontrar ela em Marcos, como nós abrimos, mas você também encontra ela em Mateus, e você também encontra ela em Lucas. E com certeza essa história não é repetida 3 vezes por acaso. É porque com certeza Deus gostaria que nós olhássemos
para essa história, para essa circunstância, para essa situação, com olhos bem atentos. Não que as demais não tenham necessidade de você ter olhos atentos, mas já que ela está inserida em 3 dos 4 evangelhos, vamos procurar avaliar ela, analisar ela de uma forma profunda, que possa gerar algo novo na sua vida, na minha vida. Não para essa noite, não para esse momento exatamente, não para uma necessidade pontual, não, mas para a sua vida com Deus. Amém? Você abriu? Vamos ler. Começando Marcos 5, começando no 25. Diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito perecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Você pode dar um glória a Deus por isso? É uma história muito bonita, muito linda, e ela não está aqui por acaso. E não é para eu e você nos emocionarmos com isso, que lindo, nós podemos nos emocionar. Você pode chorar um mês seguido, não tem problema nenhum, emocionado, tocado por essa circunstância, mas é necessário que todo o princípio relatado nesse texto esteja firme, fiel dentro de você. Vamos relatar a situação. Essa mulher, ela tinha uma doença, e fazia quanto tempo que ela estava doente? Segundo o texto, 12 anos. Eu não sei o que são 12 anos para você, mas 12 anos para mim é muito tempo. E nesses 12 anos, sabe o que ela ficou fazendo? Segundo o texto relata, ela passou pela mão de vários médicos. A Bíblia não relata quantos, mas vários médicos, durante 12 anos. Agora vamos tentar imaginar a história dessa mulher. Essa mulher fica doente, ela começa a ficar mal, ela começa a ter hemorragia, e começa a procurar, e procura um médico, e o médico inicia o tratamento, e essa mulher vai piorando, e ele intensifica o tratamento, e ela continua piorando, e ele pede para que ela compre uma determinada coisa, ela compra e continua piorando, e para que ela compre outra coisa, ela compra e continua piorando, e se submete a uma outra situação, ela se submete e continua piorando, até que ela fala: vou trocar de médico. E ela vai para um outro médico, com um quadro pior do que ela estava com o primeiro médico.
Aí esse médico pede para que ela faça uma série de coisas, e ela faz e continua piorando. Esse outro médico pede para que ela compre determinados medicamentos, determinadas coisas, ela vai comprando e nada, e ela vai piorando, e o tempo vai passando, e aí ela vai para outro médico, e a mesma coisa, e ela vai gastando 12 anos de sua vida de uma forma terrível para qualquer outra pessoa. Foram 12 anos em que essa mulher não teve vida. Foi 12 anos de uma mulher lutando talvez todos os dias com a esperança, tentando buscar dentro de si alguma esperança, algo que desse para ela forças para continuar vivendo, para continuar lutando. E ouve de um médico aqui, vai atrás desse médico, e ouve de um médico lá, e alguém indica um, e o estado dela só vai piorando, e o dinheiro dela vai se acabando. Consequentemente, a vida dessa mulher também. Com certeza ela se encontrava numa situação, não sei se você já passou por isso, não sei se tem alguém aqui que passou algo semelhante, mas com certeza muitas pessoas já passaram por isso. Talvez não dessa mesma intensidade ou nessa mesma forma, mas talvez você, em alguma circunstância, alguma situação na sua vida, passou por algo semelhante. Algo que te acompanha há anos, e parece que quanto mais o tempo passa, pior fica. Só que num determinado momento da sua vida, passado já 12 anos, ela ouve falar da fama de Jesus. Entenda, a Bíblia não relata que ela viu Jesus curar. A Bíblia não relata que ela ouviu Jesus pregar. A Bíblia apenas relata que ela ouviu falar da fama de Jesus. E neste momento, o coração dela se encheu de esperança. O interessante nesse texto, lembra que eu falei a respeito de você orar, de você proferir com a sua boca, de você declarar a palavra, você realmente deixar com que a sua voz seja audível. No versículo 28 ela diz, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Meu querido, a Bíblia não está dizendo que ela estava pensando, se eu tocar, ela não estava imaginando com ela mesma. Mas ela começou a proferir aquilo que estava no coração dela. Não era simplesmente uma vontade. Ela ouviu falar da fama de Jesus e o coração dela se encheu de esperança. E isso foi traduzido de qual forma? Ela começou a dizer, se eu tão somente tocar as vestes dele, eu serei curada. E eu não sei quanto tempo demorou Jesus para chegar naquele lugar. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Não quer dizer que, pode ser que fosse ali pontualmente. O que está acontecendo? É aquele tal de Jesus que anda curando e de repente isso aconteceu. Pode ser, e ela começou a falar, pode ser que aconteceu assim, no mesmo dia, ou não. Pode ser que ela ouviu falar de Jesus 1 mês antes dele passar ali naquele lugar. Mas ela começou a ter esperança e dizer, não para ela mesma, ela começou a dizer, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. É como se ela fosse amiga da Miriam. Miriam, eu ouvi falar de Jesus, e eu sei que se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Aí ela encontrou o Gelson. Gelson, tudo bem, Gelson?
Gelson, eu quero te dizer uma coisa, que eu ouvi falar da fama de Jesus, e se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela começou a declarar, a proferir. E quando a multidão chegou juntamente com Jesus, meu querido, Jesus atraía multidões e multidões. Essas multidões podiam chegar a 15, 20 mil pessoas, era muita gente. Por quê? Porque Jesus, onde passava, ele ia fazendo sinais, prodígios, milagres, ele parava, ensinava o povo. Quando o povo ainda estava muito tempo com ele, com alguns pães e peixes, ele multiplicava aqueles recursos de forma que a multidão era alimentada, então nem fome eles passavam. Jesus era uma excelente companhia. Por todo, não só pelos benefícios, mas pela própria presença e aquele clima daqueles que criam que de fato ele era o Salvador. E havia toda uma multidão acompanhando Jesus, e ela pega e sai e vai por trás da multidão e toca as vestes de Jesus. Como ela começou o quê? Liberar. Ela não começou a liberar, se eu conseguir falar com Jesus. Não, ela não começou nem, porque talvez muitos de nós começaríamos a pensar. Imagina que eu estou pensando, né? Meu Deus, e se eu conseguir falar com esse Jesus? E se eu explicar para ele a minha situação? Se eu disser para ele que faz 12 anos, será que ele vai ter dó de mim? Será que ele vai se compadecer de mim? Ah, não sei. Será? Tem tantas pessoas, talvez melhores. Eu já estou meio acabada, já estou praticamente morrendo, o que será que ele vai querer comigo? Não, ela não começou a indagar nada disso, ela não começou a pensar nada disso, ela começou simplesmente a traduzir aquilo que estava acontecendo dentro do seu coração, de uma forma prática, que mudasse a sorte dela. E ela começou a proferir que ela seria curada quando tocasse as vestes de Jesus. E quando ela ficou sabendo pela multidão que Jesus estava se aproximando, ela não pensou duas vezes, ela não quis nem estar na frente de Jesus e falar com ele, ela fez conforme aquilo que foi gerado no coração, e ela começou a proferir com a palavra dela, com a boca dela: eu vou tocar as vestes dele, então não me importa se ele me veja ou se ele não me veja, o fato é que se eu tocar eu vou ser curada. E ela pega e vai por trás da multidão e consegue passar no meio das pessoas e toca as vestes de Jesus, e naquele momento o poder sai de Jesus. E aquela mulher, ela é curada na hora. E a Bíblia diz que ela fica até trêmula, porque ela percebe que ela foi tocada, ela percebe que ela foi curada. Jesus imediatamente, gente, havia uma multidão cercando Jesus, havia uma multidão seguindo Jesus, mas essa mulher fez Jesus parar. Quantas e quantas pessoas no meio daquela multidão não queriam uma cura? Quantas e quantas pessoas ali naquela multidão não queriam ouvir uma palavra? Quantas e quantas pessoas ali naquela multidão esperavam algo de Jesus, mas essa mulher fez Jesus parar. E Jesus queria saber quem havia tocado nele. Os discípulos, só faltou falar: Jesus, você está de sacanagem com a gente, né? Não é por nada não, mas você não está percebendo? Ó, só dá uma olhada na multidão, está todo mundo te espremendo. Imagina Jesus sendo o popstar. Às vezes eu assisto o esporte, né? Eu sou santista. Então, às vezes eu acompanho algumas notícias do Santos. Aí eu vejo o desembarque dos jogadores. Aí quando o Neymar, vocês já ouviram falar desse jogador, Neymar? O Neymar é um jogador do Santos, ele é considerado hoje o melhor jogador brasileiro e um dos melhores jogadores do mundo. É um menino de 20 anos, joga muita bola mesmo. Mas quando ele vai desembarcar, gente, é um frenesi em cima desse cara. Tipo, cada jogador do Santos tem no máximo uns 2 seguranças. Acho que só o Neymar deve ter uns 20. Porque a multidão aperta ele a palpa. E eu imagino, quando eu olho, eu imagino assim, Jesus mais ou menos nessa situação. Jesus, um baita de um popstar,
Essa coisa de a multidão e Jesus andando e a multidão espremendo, os discípulos lá, peraí, precisamos passar, e a multidão, me dá isso, eu quero isso, me cura, me faz isso, me dá aquilo, e falando, e aquele gritaria, e Jesus andando, e Jesus para e fala, alguém me tocou. Os caras falam, você está de sacanagem com a gente, né? Todo mundo te tocou, a multidão te espreme, te aperta, como você quer saber que todo mundo te tocou? Você pergunta, quem me tocou? Os caras acho que ficaram meio bravos com Jesus nessa hora. Mas por quê? Porque uma mulher que não estava agindo como toda a multidão conseguiu traduzir a sua fé de uma forma prática, de uma forma eficaz, que fez com que o próprio Jesus parasse e procurasse em meio à multidão, quem me tocou? E Jesus começou a indagar no meio daquela multidão, quem me tocou? Aquela mulher sabia que era ela, que Jesus estava falando com ela. E aí começou a acontecer uma coisa emocional muito forte dentro dela, porque ela começou a ficar trêmula. Ela começou a ficar trêmula. E Jesus perguntando quem me tocou, até que ela se apresenta diante de Jesus e conta tudo. Talvez eu e você pensaríamos na estratégia diferente. Talvez muitos de nós não falaria como essa mulher disse, se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curado. Talvez a maioria de nós pensaríamos apenas. E se Jesus aparecesse, talvez a maioria de nós tentaríamos realmente ir para frente dele e tentar fazer o parar para nos ouvir, como toda aquela multidão estava fazendo. Mas essa mulher não fez isso. Ela não pensou, ela proferiu, ela veio não por frente, mas por trás da multidão, tocou as vestes de Jesus. E Jesus então sim parou para ouvi-la, para falar com ela. A Bíblia diz que ela relatou para Jesus o que havia acontecido. Então ela teve a oportunidade de falar com Jesus. Jesus ouviu e depois só falou para ela, filha, no 34, a tua fé te salvou, vá-te em paz e fica livre do teu mal. Mas eu gostaria de ressaltar algumas questões com relação a essa mulher. Toda mulher, no seu período menstrual, era considerada imunda. Os homens não podiam tocá-las. E o povo judeu seguia isso à risca. E essa mulher estava tendo um fluxo de sangue há 12 anos, ou seja, não era um período menstrual que ela estava sendo considerada impura. Durante 12 anos da sua vida, ela foi taxada como uma mulher impura, indigna de ser tocada. Para uma mulher, mulheres, vou fazer uma pergunta para vocês. Imagina a autoestima dessa mulher. Uma mulher que com certeza deveria ter posses, porque não era todo mundo que poderia bancar médico nessa época. E ela pagou vários médicos na época. Uma mulher que começou a ver a sua fortuna, o seu dinheiro, sei lá, os seus bens irem embora. Mais uma vez pergunto para as mulheres, imagina a autoestima dessa mulher. E como se não bastasse, quando ela intentou fazer aquilo que ela de fato fez, o que havia entre ela e Jesus Cristo? Qual era o obstáculo que havia entre ela e Jesus? Uma multidão. Quantas vezes nós paramos
nos primeiros obstáculos que nos aparecem. Quando temos ainda as condições de continuarmos exercendo a nossa fé. Sabe, meu querido, essa mulher, ela conseguiu traduzir a esperança que brotou no coração dela de uma forma prática. Quantos de nós, muitas vezes, dizemos que cremos que Deus é poderoso o suficiente para mudar a nossa sorte, para mudar a sorte da nossa família, para salvar tal pessoa, para fazer isso, para fazer aquilo. Quantas vezes dentro de nós acreditamos que isso seja possível, mas não conseguimos traduzir isso de uma forma prática. A fé, meu querido, é uma atitude, não é um sentimento. Se você ficar sentindo, você vai ficar sentindo o resto da vida e nada vai acontecer. A fé é uma decisão, a fé é uma atitude. E essa mulher decidiu crer exatamente naquilo que ela começou a proferir com os lábios. E quantas vezes nós dizemos que cremos, mas não fazemos nada que demonstre a fé que estamos proferindo com a nossa boca, com os nossos lábios. Ela enfrentou uma vergonha, ela enfrentou desilusão, ela enfrentou desânimo, ela enfrentou frustração, ela enfrentou o senso de tempo perdido, ela enfrentou uma multidão, ela enfrentou o medo, a insegurança, e com certeza Satanás buzinando no ouvido dela, falando: ih, para com isso. Isso não dá certo não. Fica quietinha aí, ó. Já faz 12 anos. Você já está falida. Você já foi descartada. Todo mundo te acha imunda. Você já está taxada, está rotulada. A imunda da cidade. A imunda do bairro, a imunda da rua, não sei. Olha quanta gente. Você acha que você vai conseguir mesmo? Você não vai nem conseguir chegar nele. E se chegar, o que adianta tocar as vestes dele? O que um pedaço de pano vai fazer por você? Mas essa mulher não olhou para isso. E ela tocou as vestes do Senhor Jesus. E ela foi curada. Só que o interessante é que no versículo 34, quando Jesus fala para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Você percebeu que Jesus não disse: filha, a tua fé te curou? Não era o correto Jesus dizer: filha, a tua fé te curou? Era correto ou não? Seria o óbvio ou não? Sim. Mas ele disse: filha, a tua fé te salvou. Sabe por quê, meu querido? Porque essa mulher estava morta. Verdadeiramente. Há 12 anos ela não sabia o que era viver. E na verdade o que ela mais esperava mesmo era a morte. E ela estava caminhando em direção à morte. Só que não só uma morte física, uma morte espiritual também. E quantos de nós estávamos dando passos largos em direção à morte, em direção à condenação, quando ouvimos falar da fama de um Jesus Salvador?
E se um dia você verdadeiramente recebeu a Jesus Cristo de Nazaré como teu Senhor e teu Salvador, você pode ter certeza que Ele diria para você, se você pudesse ouvir: os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Esse texto ele não fala apenas de uma cura, esse texto fala de salvação. E entenda, meu querido, se há um propósito no coração de Deus, esse propósito é te salvar. Porque se a gente largar a gente mesmo na banguela, a gente vai direto, mas direto para a condenação. Nas nossas férias, agora recente, eu tive uns dias em Cascavel, na casa do meu cunhado, e nós estávamos lá batendo um papo e tal, e aí estava passando um filme na TV, o Matrix. Acho que era o terceiro filme da trilogia. E a gente conversando e tal, e sabe quando dá aquele silêncio momentâneo, todo mundo para de falar? E de repente todo mundo parou de falar, e aí deu uma focada na TV, e um dos atores pegou e falou: não sei como é que era o diálogo, não sei como é que era a conversa, só sei que essa frase, eu ouvi essa frase, eu falei: caramba, essa frase não é bíblica, mas podia ser. Ele falou assim pro Keanu Reeves lá, que era o ator principal lá de Matrix, ele falou assim: olha, não basta você conhecer o caminho, você precisa trilhá-lo. Eu parei, eu falei: caramba, isso não é bíblico, mas podia ser. Quantos de nós julgamos saber conhecer o caminho, entender qual é o caminho, e apenas entendemos o caminho? Quantos de nós continuamos na nossa mesmice de vida, sem a vida de Deus latente dentro de nós, porque apenas conhecemos o caminho? Quanto de nós ficamos filosofando conosco mesmo o que poderia fazer, sem conseguir traduzir isso de forma prática, de tal forma que nos conduza a viver aquilo que estamos conjecturando conosco mesmo? Quantos de nós ficamos apenas vislumbrando a Bíblia, ou cada pregação, ou que seja aqui na igreja, seja num CD que você ouve, seja num estudo de célula que você ouve, ou você faz? Quantos de nós ficamos apenas vendo aquilo como informações? Passamos a ver, a entender o caminho. Ah, então é por aí. É, mas você fica parado. Ah, então é assim. E você continua do mesmo jeito. Essa mulher, ela poderia ter se conformado com a sua circunstância, com a sua situação. Afinal de contas, foram 12 anos, gente. 12 anos. Morrendo todos os dias. Sendo consumida na sua alma, nos seus sentimentos, no seu físico, no seu financeiro. Durante 12 anos. Quando você ouve o nome de Jesus, qual é a esperança que gera no teu coração? Quando você ouve falar de Jesus, o que você pensa? Aquela mulher, ela não queria simplesmente uma cura, ela queria a vida. Uma vida que lhe foi roubada durante 12 anos. Quantos de nós, mesmo estando na igreja, agimos como a multidão, só esprememos Jesus, esprememos, né? Você espreme ele, você não toca nele, você espreme: ô Jesus, olha eu aqui, e toma.
Quantos de nós só vivemos espremendo Jesus, mas não verdadeiramente experimentamos o poder que há nele, que pode transformar as nossas vidas? Quantos de nós ficamos enclausurados numa determinada circunstância da nossa vida e não verdadeiramente agimos? O máximo que conseguimos fazer é dar um empurrão em Jesus. Para, meu querido. Essa multidão estava andando com Jesus, mas a multidão não fez Jesus parar. Essa multidão estava esbarrando em Jesus, mas isso não fez Jesus parar. Essa multidão espremia Jesus, mas isso não fez Jesus parar. Mas um toque de alguém que conseguiu expressar a sua fé verdadeiramente fez com que Jesus parasse no meio de uma multidão. Não basta você conhecer o caminho, você precisa percorrer esse caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E olhando essa mulher, eu fiquei me indagando também: Senhor, quantas vezes eu estou apenas te dando uns empurrão, puxando teus cabelos, tentando se achegar diante do Senhor de alguma forma, mas não com algo verdadeiro dentro de mim, como essa mulher que começou a liberar: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Jesus está vindo, eu vou por trás da multidão, eu vou tocá-la e serei curada. E ela tocou e foi curada, e Jesus sentiu isso, ela sentiu isso, Jesus parou. Jesus devolveu a vida a essa mulher. Jesus quer dar vida para você. Com certeza você não está com uma hemorragia. E muito menos não faz 12 anos que você está com essa hemorragia. Mas talvez existe algo na sua vida que está sugando a tua virtude, que está sugando a tua vida, está tirando a sua vida de você. Você está caminhando, mas parece um zumbi, às vezes, sem a vida de Deus dentro de você. Você está indo junto com a multidão, porque afinal de contas eu estou aqui na igreja, a igreja faz isso, eu faço, a igreja faz aquilo, eu faço, o pastor pede isso, eu faço, pede aquilo, eu faço, e você está no bolo, e você se mistura, e você é como todo mundo. Mas, meu querido, eu estou falando de vida, a vida de Deus, o poder de Deus que vai te transformando, que vai te curando todos os dias, dando a vida dele a você, dando a vida dele a mim. Meu querido, não você pode continuar caminhando junto com a multidão, como você pode tocar o Senhor Jesus de tal forma que ele pare e olhe e pergunte: Heloísa, foi você que me tocou? Não importa quantas pessoas estavam ali gritando o nome de Jesus: Jesus, olha eu, não, olha eu aqui. Heloísa, foi você. Fale, o que aconteceu? Não importa. Não importou a multidão, os gritos daquela multidão, o desespero daquela multidão, a necessidade daquela multidão. Jesus conhecia, mas ele queria saber quem havia tocado ele, porque poder fluiu dele. Esse poder restaurou a vida de uma mulher. É o mesmo poder que continua operando hoje, só que esse poder quer salvar a sua vida, quer salvar a minha vida. Eu digo, essa mulher não queria simplesmente uma cura, ela queria a vida dela de volta. Quantos de nós temos perdido a nossa vida? Temos contemplado toda a virtude que há em nós indo embora, indo embora. E a cada ano que passa você vai ficando pior, como essa mulher. Em vez de você ver a sua vida sendo transformada de glória em glória,
coisas de Deus sendo acrescentadas na sua vida, não. Você vê a sua vida indo embora, você vê o seu ânimo indo embora, você vê a sua virtude indo embora, você vê a sua esperança indo embora, e você vê tantas coisas indo embora. É necessário que venhamos a agir de forma diferente. Não permita que a sua virtude saia de você. Não permita ficar vazio da vida de Deus. Quantos homens e mulheres com tanto potencial dentro da casa do Senhor perdem a virtude de Deus que há neles. Perdem por completo. Essa mulher tinha muitas razões para se conformar com a condição dela, mas ela não se conformou. Existe uma condição principal hoje para a sua vida. Talvez você não tenha recebido a Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador da sua vida. E nisso você está perdendo a sua vida está indo embora. Mas hoje Jesus quer te dar vida, vida abundante. Mas para que isso seja uma realidade em você, é necessário que você reconheça Jesus Cristo de Nazaré como teu Senhor e teu Salvador. Que você se converta dos seus maus caminhos, que você se arrependa dos seus pecados. Que você decida verdadeiramente entregar a sua vida para o Senhor e viver uma vida segundo a vontade dEle, não mais segundo a sua. Quando o pessoal foi para a MCM pela primeira vez, eles voltaram e foi num congresso profético dos órfãos do Sudão, e eles passaram um vídeo em que o pastor Marcelo, não lembro o sobrenome dele, mas um pastor Marcelo, lá tem muitos Marcelos, né? Belitarco. Ele começou a relatar que ele estava lá no Sudão, e num determinado momento, invadiram a casa onde eles estavam, colocaram uma metralhadora na cabeça da esposa e outra na cabeça do filho ou filha da filha, e falaram: você não é bem-vindo nesse lugar. Da próxima vez a gente aperta o gatilho. E foram embora. O que me intriga é que esse homem, nesse vídeo, contando essa experiência, ele disse: nós estamos aqui porque o pastor José disse que nós deveríamos estar aqui, mas eu estou contando os dias para voltar para lá, porque lá é o centro da vontade de Deus para a minha vida. É lá que eu sinto, agora eu vou traduzir da minha forma, é como se ele estivesse dizendo: é lá que eu sinto a vida de Deus latente dentro de mim. Se eu permanecer aqui, por mais que haja segurança para a minha vida, para a minha família, a minha virtude vai embora, mas lá eu sou cheio do poder de Deus, porque lá eu estou tocando ao Senhor da forma como eu deveria tocar. E quantos de nós ficamos numa circunstância, nós nos escondemos, ou nos retraímos, e vemos toda a virtude de Deus que há em nós ir embora. Não permita isso. Você que é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Existe o poder de Deus para fluir através de você, não para ir embora.
mude a sua posição, mude a sua decisão, mude a sua atitude. A minha esposa sempre fala, se você quer resultados diferentes, você tem que tomar atitudes diferentes. Meu querido, Ele continua sendo o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Ele continua querendo derramar poder, virtude, cura, restauração, vida dentro de você. Ele continua o mesmo. Só que a minha posição e a sua posição devem ser diferentes. Não se acovarde diante das circunstâncias. Nós somos muito bons para arrumarmos desculpas, para permanecermos da forma como estamos. Mas o Senhor Jesus não nos chamou para permanecermos da forma como estamos. Ele nos chamou para sermos transformados de glória em glória, meu querido. Sabe para quê? Para que o nome dele seja honrado e glorificado. Para que todos saibam que ele continua sendo o mesmo. Para que todos saibam que Deus o Pai o enviou. Mas nós temos uma tendência de continuar parados e de ficarmos às vezes resmungando ou lamentando ou apenas conjecturando conosco mesmo, mas não liberamos a palavra. Quando vai orar, às vezes nem oramos direito, ficamos estacionados, ficamos presos, ficamos intimidados. O que te intimida hoje a ponto de você, mesmo sabendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, fique apenas olhando para Ele e não resolva trilhá-lo? O que intimida tanto a ponto de você sentar e de repente se fechar e não receber a virtude que Deus tem para derramar na sua vida? O que intimida tanto a ponto de você não dar um passo para se colocar no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Qual é a hemorragia que está tirando a sua vida hoje, meu querido? Eu não sei. Eu não sei se essa hemorragia existe. Mas se você não consegue mais ter a alegria do Senhor, a paz do Senhor, se você não sente mais forças, se você sente que você não era como antes, se você não consegue orar como antes, se você não consegue ler a palavra como antes, você não consegue se animar a vir à igreja como antes, é porque virtude está saindo da sua vida. Você está perdendo a sua vitalidade. E é necessário que você mude a sua decisão, a sua postura, o seu caminhar. Porque existe poder de Deus para ser derramado sobre a sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero cantar apenas uma canção. E você pode ficar sentado. Mas é necessário. Na verdade, meu querido, você é livre para fazer o que você quiser. Mas que você possa, diante do Senhor,